Olá, paz do Senhor, este é o seu canal EBD Viva. Você está num canal que tem a proposta de trazer a lição do próximo domingo completinha e ainda com os principais versículos na sua telinha. Traremos também breves comentários, inclusive os versículos extras estão laranjinha aí para você destacar, né? Hoje nós não aprenderemos que nós não podemos colocar a nossa confiança nos bens materiais. E quantos irmãos têm procurado desenfreadamente, de forma ferrenha, ouvir o metal? Nós vamos meditar que a nossa confiança deve estar em Deus, o Todo-Poderoso. E Ele não divide a sua glória com nenhuma outra divindade, com ninguém. Portanto, Ele deve ser o único Senhor que deve reinar sobremaneira, ocupando o lugar principal do nosso coração. Fique conosco, ganhe tempo, fixe o conteúdo da lição de hoje conosco. Pela graça de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, nós traremos um aprendizado santo sagrado para você. Nesse trimestre, nós seguimos meditando sobre os valores do Reino de Deus e a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. A linguagem é fácil, objetiva, clara, respeita os tópicos, subtópicos e a dinâmica da lição aplicada. Permaneça conosco até o final e receba as bênçãos e a glória de Deus em sua vida, pois Deus abençoará o seu ministério. Olá, paz do Senhor, me chamo Pastor Júnior Pimentel e este é o seu canal EBD Viva. Você que já está inscrito, meu muito obrigado. Você também pode compartilhar o nosso material com outras pessoas, fazendo que esse material chegue a outros professores, a outros alunos, a outras pessoas, que elas também recebam o que você está recebendo conosco aí, né? Compartilhe para você abençoar outras vidas. Inclusive o nosso conteúdo das lições anteriores estão contidos aí em playlists, agrupadinhas aí em nosso canal. Acesse, Deus vai abençoar você rica e poderosamente, né? Hoje nós estudaremos a lição de número 10 da classe de adultos do segundo trimestre, intitulada Nossa Segurança Vem de Deus. Vamos ao texto áureo já? Que encontra-se registrado em Lucas capítulo 12, versículo 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Glória a Deus. O saco da ambição não tem fundo. Corremos para angariar riquezas, mas no final de nossas vidas não levamos absolutamente nada daqui. Precisamos fazer o bem e ajudar a quem precisa. Vamos meditar nisso? Na lição de hoje nós vamos meditar bastante nisso. Na verdade prática nós lemos que nós não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Meditemos na leitura bíblica em classe, dando sequência sobre o estudo do Sermão do Monte, proferido por Jesus aos discípulos lá no monte, né? O texto está registrado em Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 27. Vamos ler juntos? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andei cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem
quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Que glória, né, irmãos? Que palavra maravilhosa! Nestes dias em que nós vivemos atualmente, nós vemos que a ansiedade tem roubado a saúde de muitos e a angústia está presente no cognitivo, pois a vida é uma correria só. E a humanidade tem estado aflita, irmãos, no dia a dia. Nesse sentido, compreender a riqueza do céu frente à da terra é a base para viver a quietude espiritual, além de fazer bem à saúde, integral do ser humano. Vamos aos objetivos da nossa lição de hoje. O número 1 é contrastar a riqueza do céu com a riqueza da terra. O objetivo de número 2 é descrever a idolatria ao dinheiro. E o 3, que tem a ver com o terceiro tópico da lição, é demonstrar a quietude espiritual em Deus. Já a nossa palavra-chave de hoje é ansiedade. E nós já vamos trazer para os irmãos que, segundo o dicionário Michelis, é sofrimento físico e psíquico, aflição, agonia, angústia, ânsia, nervosismo, estado emocional frente a um incerto futuro e perigoso, no qual o indivíduo se sente impotente e indefeso. A introdução da lição de hoje. Na lição deste domingo, nós veremos que jamais devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. Olha o que nos admoesta Paulo escrevendo ao pastor Timóteo, em 1 Timóteo 6,17. Manda os ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Aleluia! No Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro, de juntarmos tesouros nesse mundo. A palavrinha é juntar, tá, meu irmão? Não é ter, não, né? E sobre a ansiedade. Tal ensinamento não significa que nós podemos ter bens materiais, mas mostra que devemos ter cuidado com a avareza, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Precisamos ser vigilantes, pois o apego aos bens materiais nos escraviza, tornando-nos dependentes das coisas materiais e não mais dependentes do Senhor. Deus prover as nossas necessidades, irmãos, mas quando nós se tornamos reféns ao amor ao dinheiro, aos bens terrenos, estamos priorizando a cidadania terrena. E como diz o adágio popular, o saco da ambição não tem fundo. A respeito disso, a Bíblia nos adverte em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, quem amar o dinheiro jamais dele se fartará. E a quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Tópico de número 1, riqueza do céu e a riqueza da terra. Uma conciliação impossível. Já experimentamos um novo nascimento, somos novas criaturas e não devemos novamente ser dominados pela concupiscência de nossos olhos, nem pela soberba deste mundo, Não podemos voltar atrás. Lemos 1 de João, capítulo 2, versículo 16, porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Inclusive o mundo jaz no maligno, irmãos? Uma das tentações de Satanás, quando o Senhor Jesus passou pelo processo lá de tentação, foi o oferecimento dos reinos deste mundo. Vamos conferir na Bíblia? Mateus capítulo 4, versículos 9 e 10. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito,
Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus rejeitou tal postura de imediato, pois o seu coração não estava nas coisas deste mundo. Ele sabia quem devia a adoração verdadeira, né, irmãos? O crente precisa estar consciente, refletir o caráter de Cristo e que não é possível agradar a Deus e aos homens, servir a Deus e a mamon. A palavra aramaica que designa dinheiro e cobiça. Se nossos corações não estiverem purificados pelo sangue do Cordeiro, andaremos em direção oposta a Deus e passaremos a servir ao dinheiro. Vamos ler o que está registrado aí em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Tópico de número 2, tesouros na terra e tesouros no céu. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Eles davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. Jesus confrontou tal pensamento, fazendo uma distinção clara entre os tesouros do céu e os da terra. O mestre mostrou que os materiais não são, os bens materiais, não são um sinal que Deus está aprovando as nossas atitudes de conduta. Eles são transitórios e podem ser destruídos, pela traça, pela ferrugem ou levados por ladrões. E muitos, infelizmente, já perderam todas as suas economias devido a uma quebra na bolsa de valores, um sócio desonesto ou por meio de golpes. No Brasil, inclusive, por exemplo, um presidente confiscou a poupança e nesta época muitas pessoas tiraram as suas vidas, pois tinham depositado todas as suas economias na caderneta de poupança e viram ali os seus sonhos frustrados, irmãos. É um perigo. Segundo Jesus, o crente deve ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Jesus estava dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e da sua justiça, pois ninguém levará nada, absolutamente na dica de nada desse mundo, como afirmou aí o patriarca Jó, em Jó 1,21. E disse Jó: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que fé, né, amados? Tópico de número 3, subtópico 3, o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais. Jesus não estava condenando a adquirir bens materiais, por muitos homens possuíam riquezas, como por exemplo Abraão, em Gênesis 24:1. Vamos ler aí. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. Ele era muito rico. Isaac, Gênesis 26, 12 e 13. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. Outro exemplo, Jacó, Gênesis 30, 43. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servos, e camelos, e jumentos. São exemplos bíblicos que nós estamos trazendo aí. Salomão, vamos ver aí, 2 Crônicas 1,12. Sabedoria e conhecimentos te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. É importante também destacar que Jesus ensinou ao povo a não desperdiçar nada, pois depois da multiplicação dos pães e peixes, ele ordenou assim: recolhei pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Está lá em Mateus 6,12. O crente que conhece as Sagradas Escrituras sabe que tudo que temos pertence ao Senhor, pertence a Deus.
toda a bênção vem dele, e como ele criou todas as coisas, ele é o proprietário e possuidor de tudo. O homem não é dono de nada, irmãos, nós somos mordomos, né? Nós concordamos com o comentarista e só acrescentamos que nós somos os cuidadores daquilo que o Senhor nos deu, né? Tudo pertence ao Senhor. Vamos dar um exemplo aí em Ageu 2:8. Minha prata e meu ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Em relação aos bens materiais, o cristão não pode ser avarento ou acumulador egoísta. Tem um caranguejo no bolso, né? Precisamos ser como os crentes do primeiro século, cujo coração e a alma eram um em todas as coisas, e eram todas as coisas entre eles comum. Resumo do tópico 1. A riqueza do céu e a riqueza da terra não têm conciliação. Vamos entrar agora no tópico de número 2. A idolatria ao dinheiro. Subtópico 1. O coração no lugar certo. Nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo. Nossa esperança e confiança deve estar em Jesus. Em breve Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. E não levaremos nada deste mundo, porém as nossas obras serão provadas pelo fogo. 1 Coríntios 3,15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Quantos juntam, mas quando parte desse mundo, que leva? Mãos vazias. Teremos que prestar contas, irmãos, como um mordomo de tudo que fizemos com nossos bens e talentos, segundo a parábola aí do mordomo infiel. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a injustiça e a cobiça, né, e o poder estão comumente envolvidos na acumulação e emprego das riquezas deste mundo. Subtópico 2. Idolatrando a Mamon. Cristo nos chama para uma tomada de decisão. Ajuntar tesouro na terra ou nos céus? Servir a Deus ou a Mamon? Lembre-se de que a dedicação a um destes vai gerar a exclusão do outro, pois não há qualquer possibilidade de harmonizá-los. Nosso coração não pode estar dividido entre o que é terreno e o que é celestial, ou o que é espiritual. Deus deseja o quê? Lealdade do seu povo. No momento em que os crentes escolhem o dinheiro, o conforto e os bens, o que Mamon pode oferecer, certamente a espiritualidade e a comunhão com o Senhor estarão comprometidos. Quem conhece a Deus de modo pessoal jamais fará uma escolha errada, irmãos, pois sabe que ele abomina a idolatria. Não terá outros deuses diante de mim. Está lá em Êxodo 23. Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações. Segundo o dicionário aí, o Wycliffe, nós trazemos aí para os irmãos. Esta é uma transliteração da palavra grega idolatria, né, cujo significado entendemos ser a adoração a ídolos, a adoração a imagens como divinas e sagradas. Idolatria, então, é prestar honras divinas a qualquer produto de fabricação humana, né? Olha, ou também atribuir poderes divinos a operações puramente naturais. Subtópico 3, a riqueza condenada por Cristo. Na parábola do rico insensato, Jesus aponta 3 erros cometidos pelo homem. O primeiro está no fato de que ele achava que tudo que a sua alma precisava era de bens materiais. Segundo, ele entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais, de modo que isso gerava em seu coração um sentimento de prepotência. E terceiro erro era acreditar que poderia viver o tempo suficiente para desfrutar de tudo, se esquecendo que logo seria intimado para comparecer perante Deus. Mas olha o final da parábola, irmãos. Lucas 12, 20 e 21. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou?
Assim acontece com quem guarda para si as riquezas, mas não é rico para com Deus. Jesus condena aí tanto o egoísmo advindo das riquezas, quanto também a confiança nela. Mas, infelizmente, nós vivemos numa sociedade dominada pelo materialismo. Inclusive, valorizam muito, isso, E também, muitos só pensam em lucros e benefícios materiais, inclusive atropelando qualquer um que entrar na sua frente. A mídia implementa a moda, a dieta moderna, para ter um corpo escultural, celulares caríssimos, roupas de grife, ter. Enquanto Jesus condena não ter o dinheiro, mas a juntar tesouro na terra, que significa colocar o coração no dinheiro. Inclusive, é o único bem que o próprio Jesus denomina de Senhor. Não foi César, não foi nenhum outro não, foi o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Acrescentamos uma parte do subsídio da lição de mestre aqui para os irmãos. Não perca o foco, o subsídio da lição de mestre. Se não tivermos cuidados, podemos acabar nos preocupando com problemas mundanos e perder o foco em Deus. A vantagem que temos é que nosso Pai Celestial já conhece todas as nossas necessidades. Por causa disso, os seguidores de Cristo podem transferir os seus fardos para o Pai Celestial, que já está ciente de tudo e pronto para nos ajudar. Sim, roupa, abrigo, comida são necessidades básicas, mas essas coisas não precisam ser o nosso foco principal, porque temos um Pai Celestial que nos ajudará com isso, irmãos. É isso que a Bíblia nos traz. Vamos ao resumo aí do tópico de número 2. A idolatria se caracteriza quando o dinheiro torna-se o lugar do coração do ser humano. Tópico 3, vivendo a quietude espiritual em Deus. Subtópico 1, os males advindos das preocupações. Vamos lá, importante subtópico, hein? Devemos estar sempre alerta, pois não é somente Mamon que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas com o futuro e com a nossa subsistência. Eles podem comprometer a nossa vida espiritual e também a nossa saúde mental. Existem doenças psicossomáticas que nos acometem, amados, e nós ficamos realmente doentes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 720 milhões de pessoas sofrem com doenças mentais em todo o mundo, aproximadamente 10% de toda a população mundial. A preocupação demasiada com o futuro revela a falta de confiança em Deus. A falta de confiança em Deus. Mesmo em tempos difíceis, irmãos, nós não podemos viver preocupados e ansiosos, pois nós temos um Deus que tem cuidado de nós, que tem suprido as nossas necessidades. Vamos ler aí Salmos 23, 1. O meu Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele já nos concedeu a salvação e proverá tudo o que precisamos, amados. Não podemos viver como Marta, que poderia estar aos pés de Jesus, mas optou andar distraída em muitos serviços. Quando não temos equilíbrio, que é um do fruto do Espírito, a temperança, a preocupação e o serviço em excesso rouba a nossa comunhão com Deus. Precisamos trabalhar e servir ao Senhor, mas jamais podemos nos esquecer que a nossa tarefa mais importante é a nossa devoção e a adoração a Ele. E a nossa base para isso está escrita em Salmo número 95, versículo 6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Aleluia! Só mais um adendo aqui, irmãos. O dinheiro pode comprar muita coisa, mas jamais pode comprar a salvação. Precisamos nos conscientizar sobre o valor inestimável da vida eterna em Cristo Jesus. É isto que Jesus nos ensina no Sermão do Monte, na lição deste domingo, amados.
Vamos para o subtópico de número 2, vivendo sem inquietação. O materialismo afastou o homem de sua quietude, da simplicidade, do contato com a natureza, da qual poderíamos extrair preciosas lições para a sua vida e para a minha vida, para mostrar que não devemos estar inquietos. Nós podemos também observar que a própria Bíblia nos manda seguir o exemplo da formiga, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso e ela junta, né? Mas ela junta para o momento seguinte, né? Na estação seguinte, para ser utilizado ali. Então, quer dizer, nós precisamos de prover, né, a alimentação para a nossa casa, o nosso sustento. Isso não é pecado, né? Deus fica feliz com isso, porque nós temos inclusive que ganhar o nosso pão de cada dia a partir do nosso trabalho. Porém, o problema está em juntar, em ser, né, avarento, em ter um caranguejo no bolso, inclusive para ofertar, para dizimar. Tem pessoas que não o fazem, mas é mandamento de Deus e precisamos seguir os ditames da Bíblia Sagrada. A inquietação ou preocupação é um sentimento que nos imobiliza, que nos trava no presente por algo que talvez nem possa acontecer no futuro. Na verdade, a estatística nos prova que 70% de nossas preocupações nem acontece. Salmo 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Só podemos viver sem inquietação quando tomamos consciência de que somos filhos de Deus e seguimos a sua palavra. E Deus, ele tem cuidado de nós. Os que vivem com maus pressentimentos, em aflições, angústia, preocupando-se indevidamente pelo que vai acontecer no dia seguinte, estão simplesmente ignorando as promessas divinas, que venham lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus, pois Ele quem cuida de nós, né, irmãos? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque eles têm cuidado de vós. Inclusive, irmãos, ansiedade é excesso de futuro. Tem pessoas que ficam preocupadas com coisas que nem têm certeza se vão acontecer. Que tal, no lugar da ansiedade, vivermos a fé? Seguindo assim o exemplo que a Bíblia nos orienta em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Substituamos aí a ansiedade pela fé, vivendo sossegados em Deus. Não vive inquieto, preocupado, em aflição, gastando suas energias naquilo que pode prejudicar a sua saúde mental, espiritual. Nós devemos viver sossegados e quietos, confiando no Todo-Poderoso, pois não podemos modificar ou acrescentar nada com as nossas preocupações, irmãos. Um breve comentário nosso aí que nós trazemos também para vocês. Quando vivemos preocupados, nós ficamos fragilizados psicologicamente, enfraquecidos espiritualmente, abalados emocionalmente e até esgotados mentalmente. Qual é o antídoto? Jesus nos ensina que Deus cuida das aves e dos lírios do campo, de modo que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer um deles. Jesus nos orienta que as lindas flores são transitórias, efêmeras, logo se tornam inexistentes. Mas, se o cuidado divino está direcionado para essas pequenas coisas, não cuidará ele dos seus filhos, de nós? Para viver a quietude, nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Vejamos Mateus 6, 33 e 34. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
Neste tempo marcado pelo imediatismo e ansiedade, né, geração fast food, né, precisamos valorizar mais a quietude e a calma que vem de Deus. Nele encontramos descanso. Sinopse 3. A preocupação com as coisas da terra trazem diversos males e causam inquietude na alma. Chegamos aí à conclusão dessa abençoadíssima lição de hoje. Nós, como os filhos de Deus, irmãos, nós devemos estar conscientes de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai. Tiago 1,17. Nós somos abençoados pelo Senhor com os nossos bens, mas os nossos corações não devem estar nas riquezas desse mundo, absolutamente. Não amemos o dinheiro, né? Nós precisamos usar os nossos recursos também para a expansão do reino de Deus aqui na terra, né? Nós chegamos ao final dessa abençoadíssima lição e nós vamos à meditação de hoje, que está escrita em Abacuque, capítulo 3, versículos 17, 18 e 19a. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluia! Domingo que vem estudaremos sobre a importância de sermos cautelosos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, chegamos, Senhor, ao final de mais uma lição estudada. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Tu és muito lindo, Pai eterno. Nesta oportunidade, Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que Tu tens feito por nós. Pedimos, Senhor, para que Tu nos dê um coração, Senhor, bondoso, um coração, Senhor, desapegado aos bens materiais e um coração, Senhor, que compartilha o bem. Ó Senhor, abençoa, Senhor, esses irmãos, essas irmãs, Senhor, que têm sustentado a Tua obra. Pai querido, que tem também dado emprego àqueles que precisam. Pai amado, abençoa, Senhor, que nós não possamos estar com os nossos olhos fitos nas riquezas deste mundo, porque elas se vão. E, Senhor, que nós possamos, Deus, estar com o nosso coração voltado para Ti, com o nosso coração na vitória que sai da cruz do Calvário por meio de Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Ó Senhor, muito obrigado por tudo, somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima lição, que Deus possa abençoar rica e poderosamente a sua vida e de sua família, em nome de Jesus.